Começamos pelo Botafogo. O goleiro é Jefferson, goleiro de seleção brasileira número 1. Gabriel, lateral direito, 2. A zaga tem Briner com a número 3. Ao lado do Briner, o Fábio Ferreira é o 4. Na lateral esquerda, mais uma vez, o titular é Márcio Azevedo. No meio-campo temos novidades. Jadson jogou muito bem contra o Vitória em Salvador. É o número 5. Renato joga com a 8. O número 10 é Felipe Gabriel, de volta hoje ao time. Pro Oswaldo, melhor jogador do Campeonato Carioca. Michael Swell tem a número 7 no time do Botafogo. Louco Abreu é o 13. 5. Elkson joga com a número 9. Essa é a escalação do Botafogo. 6. Márcio Azevedo. O técnico é Oswaldo de Oliveira. 7. Vamos agora à escalação do Fluminense. Diego Cavalieri é o goleiro número 12. Na lateral direita, Bruno tem a 2. Na zaga, Gunno, número 3. Ao lado dele, de volta, o time titular, Anderson joga com a 15. E o lateral esquerdo titular do Fluminense é Carlinhos com a 6. No meio-campo, Edinho faz a proteção com a 5. Também marcando, mas saindo mais para o jogo, Jean, o número 28. Número 20 é Deco. Fechando o meio-campo, jogando quase como um atacante, Thiago Neves tem a 7. Na frente, Rafael Sobis com a 23. E Rafael Moura, o He-Man, é o número 10. O técnico do Fluminense é Abel Braga. Vamos confirmar para você a equipe de arbitragem. Deco é o capitão do Fluminense hoje. O Louco Abreu é o capitão do Botafogo. Vamos confirmar a arbitragem para você. Marcelo de Lima Henrique é o juiz. Wagner de Almeida Santos. Jackson Massara dos Santos são os assistentes. William Neri e Marcelo Pacheco ficam atrás dos gols. Apita Marcelo de Lima Henrique, saída do Botafogo. Vamos para os 90 minutos finais do Campeonato Carioca em 2012. Bola tocada de cabeça. A expectativa de um Botafogo tentando ser muito ofensivo, tentando um gol no início do jogo. Bola tocada para Gabriel. Ele fica na frente. Bola não chega no Jadson. Faz barulho a torcida do Fluminense. O Botafogo vem para o ataque. São os primeiros movimentos do primeiro tempo aqui no Engenhão. Carlinhos tirou do jeito que deu. Há 8 anos o Botafogo não derrota o Fluminense por 3 gols de diferença. A última vez foi no Campeonato Brasileiro de 2004. O Botafogo fez 4-1. Se repetir um resultado hoje de 3 gols de diferença, leva para pênaltis. O Fluminense venceu o primeiro jogo no último domingo por 4-1. E o Botafogo já vem para cima no início do primeiro tempo. Aí, Louco Abreu, sempre muito importante no jogo aéreo. São dois times que trabalham muito bem o jogo aéreo. O Fluminense fez 2 gols importantes de cabeça contra o Internacional pela Libertadores. Preocupação com o Louco. Michael Swell batendo o escanteio. Botafogo vem para o seu primeiro ataque, o cruzamento na primeira trave. Rafael Moura tira de cabeça. Sobis completa para cima, completa para o alto. Deco vem atrás da bola, tenta o domínio. Empurrou Deco, falta marcada a favor do Botafogo. Falta no garoto Gabriel. Botafogo já começa o jogo com pressa, já começa o jogo tentando pressionar o Fluminense. Precisa de 3 de diferença. Tá aí Louco Abreu, jogador da seleção uruguaia. Briner é alto. Sobis fez 2 gols no último jogo. Temos todos os ingredientes para uma grande partida hoje aqui no Engenhão. Renato faz o cruzamento, baixo. A sobra do Botafogo, todo o Fluminense recuado. Gabriel faz o toque na direita. Bola dividida, o gramado está muito pesado. Choveu muito. O estado do gramado daqui de cima parece muito bom. Choveu demais nas últimas horas no Rio. É muito bom, Luiz. O gramado em perfeito estado, sim. Botafogo começa o jogo com a bola. Começa buscando o ataque. Elkson voltou o lance. Bola passa pela categoria do Renato. Levanta a cabeça, faz a virada de jogo para o Márcio aqui na esquerda. Jogou o Márcio Azevedo, encara a marcação. Vem para cima do Bruno, tenta chegar à linha de fundo. Tenta o drible, girou, conseguiu, consegue o cruzamento. Bola tocou no Bruno, toque de cabeça. Botafogo vem para o ataque. Elkson cabeceando para fora. Tiro de meta para Diego Cavalieri. Veja aí mais uma vez a jogada do Márcio Azevedo e a cabeçada do Elkson sobre o gol do Fluminense. O torcedor do Botafogo gostou do início de jogo do time. Canta, empurra o time do Elkson. Lutem, diz a faixa.
aí Oswaldo de Oliveira. Prometeu realmente um time lutador hoje em campo. Oswaldo Luiz, que convidou o surfista de ondas gigantes, Carlos Burle, para dar uma palestra para os jogadores ontem, antes do treino. Uma palestra em que ele falava dessa situação, como sair de situações difíceis, de acordo com o pessoal da assessoria de imprensa do Botafogo. Foi uma palestra bastante incentivadora, os jogadores gostaram demais. Michael Suel, tocando com o Felipe Gabriel. Daí para Gabriel. Carlinhos consegue o desarme. O Fluminense vem para o seu primeiro ataque, com o Carlinhos pela esquerda, na entrada da grande área. Acreditou na jogada individual. Foi desarmado pelo Gabriel. Sobra do Fluminense mais uma vez. Sobis. O juiz entendeu que não houve nada. Rafael Sobis queria a falta. O Marcelo mandou seguir. O relógio joga contra o Botafogo, que precisa de 3 gols. Gabriel. Faz o lançamento para Louco Abreu. Anderson. Carlinhos. O Botafogo começa o jogo com muito mais tempo de posse de bola. Jadson. Bola chega no Gabriel. Você ligado no Sport TV acompanhando a grande decisão do Campeonato Carioca em 2012. Márcio Azevedo. Bonito drible. Saiu na meia-lua. Ganhou na boa. Se atrapalhou um pouco a bola. Botou na frente. Marcada a falta a favor do Botafogo. Eu falei do resultado de 8 anos do jogo de 2004, quando o Botafogo fez 4-1. Depois desse jogo, os dois times se enfrentaram mais 30 vezes. E o Botafogo não fez 3 gols de diferença no Fluminense. Renato no cruzamento, bola fechada. Carlinhos desviou de cabeça, a bola vem para cima mais uma vez, vem para a entrada da grande área. Louco Abreu de primeira, boa bola. Fábio Ferreira, Cavalieri dá um tapa na bola. É pressão do Botafogo no início do jogo. Michael Suel, vem Botafogo para cima do Fluminense. Renato. Michael Suel fez o toque pro Elkson dentro da grande área. Acabou perdendo a bola, foi desarmado. Deco bota na grama, foi desarmado também. Posse de bola pro Botafogo. Fábio Ferreira. Acabou perdendo pro Bruno. Deco. Bruno sai jogando o Fluminense com a bola na grama. Rafael Moura. Vai para Carlinhos. Passamos agora dos 5 do primeiro tempo aqui no Engenhão. Rafael Sobis. Rafael Moura. Sobis. Felipe Gabriel dividiu. Ele ganha no alto. Sobra do Fluminense. Bola pro He-Man, que não dominou. Renato marcado por 2. Rafael Moura na entrada da área. Tenta passar pela marcação. A marcação é tripla em cima dele nesse momento. Bruno chega dividindo na raça. Ganhou o Márcio Azevedo. O torcedor do Botafogo gostou. Posse de bola para o Fluminense de Bruno. Deco. Lençol, Bruno, pro Deco. Tenta a jogada de linha de fundo, caiu, falta do Deco. O Deco, Luiz, que quer ficar no Fluminense até o meio do ano que vem. Ele teria o contrato dele encerrado agora no meio de 2012, mas já pediu para que o contrato seja renovado. Aí a torcedora do Fluminense, Paulo César Vasconcelos. Botafogo não poderia ser diferente, parte para cima. Parte para cima e ao mesmo tempo você percebe que o Fluminense adianta a sua marcação. O Fluminense dá poucos espaços para o Botafogo. Agora o Botafogo está com essa postura e principalmente, Luiz, tentando sempre jogar pelos lados. Tá valendo o lance. Tá valendo. O Felipe Gabriel pediu uma falta, sai jogando o Fluminense. Rafael Sobis com a marcação do Gabriel. Cortou para dentro. Thiago Neves. Errou o passe para o Sobis. Gum. Posse de bola do Botafogo. Essa é a decisão do Campeonato Carioca 2012. Márcio Azevedo. Abel está agitadíssimo aqui na beira do gramado, gesticulando com os jogadores do Fluminense. Felipe Gabriel. Ótima bola. Michael Suel do jeito que ele gosta. Olha o louco, olha o gol. Cavalieri. Salva o Fluminense, Diego Cavalieri. Numa jogada muito bem trabalhada pelo ataque do Botafogo. O Louco Abreu perdeu. Carlinhos. E o Fluminense responde. O jogo começa quente. Thiago Neves. Faz o cruzamento por Sobis. Fábio Ferreira. Márcio Azevedo. Bota na grama. Chama Elkson. Trabalhou muito bem o goleiro do Fluminense, salvando o chute do Louco. Jadson. Fábio Ferreira. O banco todo do Botafogo chegou a levantar para comemorar o gol, Luiz. Jadson.
Botafogo começa pressionando, precisa de 3 gols de diferença. O Abel continua 1000 ali. Gabriel. Elkson. Teve desarme, está jogando o Fluminense. Na jogada individual, lindo lance do zagueiro Anderson. Vai entrar cara a cara. Anderson tocou para o meio, Rafael Moura. Defendeu Jefferson. Agora o Fluminense perdeu para desespero da sua torcedora. Rafael Moura cara a cara. Numa jogadaça do Anderson. Ele estava atrás da linha da bola ou não? O que você achou, Paulo César? Achei que sim. Agora o erro começa numa bola perdida pelo Elkson no meio de campo. Não fosse a boa atuação do Jefferson, e esse torcedor aí não estaria comemorando o fato dele ter defendido. Grande defesa do Jefferson. O Louco perdeu uma para o Botafogo. O Rinei perdeu uma para o Fluminense. 2 chances claríssimas de gol. Jogo quentíssimo nesse início. Deco. Foi o maestro da vitória por 4-1. Foi o grande jogador em campo. Sport TV, o canal campeão. Gran Siena. Venha fazer um test drive. Louco Abreu na entrada da grande área, dominou, bateu pro gol. Cavalieri não deu rebote. Mais uma vez o Botafogo chegou com perigo. Você vê o Botafogo chegou agora com espaço, uma jogada rápida de contra-ataque. Você viu o Fluminense antes fazendo medo. Isso mostra o quê? Que os dois times estão procurando o gol. Botafogo pela necessidade, o Fluminense para não se apequenar dentro de campo e oferecer espaço para o Botafogo. Esse é Rafael Sobis. Temos um domingo de muitas decisões. Carlinhos tem gol na tarde de domingo. E é gol no Campeonato Paulista, gol do Santos. Allan Kardec. Allan Kardec coloca no agregado, na soma dos resultados, 4-0 para o Santos. A torcedora do Botafogo está gostando. Aqui na decisão de 180 minutos, nós temos até o momento o Fluminense com 3 gols de diferença. Vantagem de 3 gols conquistada no último domingo. Deco na cobrança, faz o cruzamento. Bola tocada de cabeça. Elkson dá um do Michael Suel. Ele consegue o toque de cabeça. Sobis. Felipe Gabriel. Elkson. Gum tirou de primeira. No nosso intervalo campeão, nós vamos dar esse giro pelo país, trazendo os gols, trazendo tudo das decisões pelo país. Já temos o Santos ganhando do Guarani por 1-0 com o gol do Allan Kardec. E vai começar o campeonato mais disputado do mundo. Vem aí o Campeonato Brasileiro. Os canais Sport TV mostram para você o Brasileirão 2012. Gabriel. Felipe Gabriel. Michael Suel. Tem o Botafogo pro ataque. Bola na entrada da área. Jadson ajeitou. Tocou no meio. O Fluminense tira do jeito que dá. Pressão total do Botafogo nesse início de jogo. Mas o Deco consegue a roubada. E agora são 3 contra 3. Agora vem Deco. Agora vem o Fluminense. Rafael Sobis na entrada da grande área. Fábio Ferreira no desarme. Márcio Azevedo completa a jogada. Deco da combate. A torcedora do Fluminense, apesar da vantagem, está tensa. Elkson. Falei que o Campeonato Brasileiro começa no próximo sábado às 6h20. Tem Sport Flamengo para todo o país, menos para Pernambuco. Esse é Renato. Gabriel. 0 Botafogo, 0 Fluminense. 11 minutos no primeiro tempo. Posse de bola para o Fluminense. Sport TV, o canal campeão. Novo Dove Men Care, 48 horas de proteção, sem perfume. E fica caído Felipe Gabriel. Pois não, Saraiva? Eu consegui pescar 2 orientações do Abel. Quer que o Edinho fique mais fixo entre... Olha aí o lance. Vamos ver Rafael Sobis com a bola dominada pela esquerda. Bonito o drible. Ele gira, protege. Força a jogada pelo meio. Chama o apoio do Bruno. Tem espaço pela direita. Thiago pediu cruzamento. O cruzamento veio baixo. Elkson. Michael Suel. O jogo é muito veloz. O jogo traz Botafogo e Fluminense buscando o gol. Elkson. É desarmado. Sobra de Thiago Neves. Esse é Edinho.
Pois não, Saraiva. Exatamente, ele quer o Edinho mais plantado, mais perto do Anderson e do Gum, e quer que o time saia tocando a bola, sem chutão. Thiago Neves, no mano a mano, pra cima do Fábio Ferreira. Fábio ganhou mais uma pro Botafogo. Márcio Azevedo. Felipe Gabriel mancando, Luiz. E a falta do Edinho no Michael Suel. O Botafogo que você vê no jogo de hoje, enquanto acompanhamos a falta sofrida pelo Michael Suel, é um Botafogo diferente do outro jogo, que coloca a bola no chão. Não está querendo trabalhar com ligação direta. E o Abel, quando faz essa recomendação registrada pelo Fernando Saraiva, é porque sabe que o seu time é produtivo quando coloca a bola no chão. Até agora vemos uma partida muito movimentada, porque tanto esse que você vê aí, quanto o Oswaldo Oliveira do outro lado, estão pedindo para os seus times jogarem futebol. Jogar futebol é botar a bola no chão. E ambos têm condições para isso. Deco e Renato foram adversários na Espanha. Deco pelo Barcelona, Renato pelo Sevilha. E olha a torcedora do Botafogo cantando. Tá pedindo a virada do Botafogo. O Botafogo tem uma desvantagem no momento de 3 gols. Falta para Elkson bater. Falta para o Botafogo. Elkson bateu na direção do gol. Cavalieri, escanteio. Trabalha mais uma vez o goleiro do Fluminense, Diego Cavalieri. A cobrança de Elkson. Defesa do goleiro do Fluminense. Veja mais uma vez. Ela vai saindo do Cavalieri, que se estica. É escanteio. Michael Suel na cobrança. Michael Suel faz o cruzamento. A bola vem na segunda trave. Brinner tentou a cabeçada. Sobra na entrada da área com o Renato. Ele bate de fora, bateu cruzado. Deco fica esperando. Gabriel ganhou. Ele arrisca o chute. A bola desvia. Cavalieri se esforça e evita a saída da bola. Tem gol. Tem gol na tarde de hoje. Aliás, foram 2 gols. Neto Baiano fez 1-0 para o Vitória e Fael empatou para o Bahia. 1-1 no Bavi. Aqui o Botafogo vem com o Jadson. Bola para o Louco. Anderson para o lado. Bruno tentou dominar para o lado errado. Posse de bola para o Botafogo. É escanteio para o Botafogo. Botafogo precisa de 3 gols. Louco está pedindo a bola. A torcedora do Fluminense está tensa. Cobrança de escanteio. Cavalieri tira de soco. Sobis. Thiago Neves. Briga no meio-campo. Michael Suel. Sobis. Rafael Moura. Caiu. O juiz estava muito perto. Falta e cartão. Primeiro cartão do jogo para Michael Suel. Tem aplicado porque foi o cartão por trás e tem gol na rodada. O Guarani empatou com o Fabinho e o Neymar já botou o Santos de novo na frente. 2-1 para o Santos. Os gols foram no Campeonato Paulista. No nosso intervalo campeão, nós temos lances, gols. O Brasil hoje aguarda seus campeões. Bruno. Falta do Elkson. Foi no corpo do Bruno. Bruno foi um dos destaques do Figueirense no último Campeonato Brasileiro. Você está revendo a falta do Elkson. Você está revendo a falta do Elkson. Deco recebendo atendimento na coxa ali, jogando spray na parte posterior da coxa esquerda. E o Jadson na cola dele. Exatamente. O Jadson hoje entrou em campo com a missão de dar o primeiro combate ao Deco. O Jadson deve ter colecionado figurinhas do Deco. E ao mesmo tempo vai aprender muito no jogo de hoje, porque o Deco vai dar trabalho. O Oswaldo ficou muito preocupado com essa cobrança do Thiago Neves. O Fluminense fez 2 gols contra o Internacional em bolas do Thiago Neves. O cruzamento para a área, desviada para trás, olha a cabeçada. Impedimento de Rafael Moura. Marcado o impedimento do He-Man, que joga hoje no lugar do Fred. Veja aí. O momento da cabeçada no meio, claramente impedido, nitidamente adiantado por Rafael Moura. Mas o Luiz, disse o Oswaldo, Jadson, cola, hein? É colado, hein? O Deco não pode respirar. Levou a risca mesmo, tá seguindo a risca. Carlinhos. Rafael Moura tentou uma devolução de primeira para o Carlinhos. Edinho toca de cabeça. Louco Abreu.
Lá vem Botafogo. Felipe Gabriel. Tenta a jogada pela direita, traz com ele a marcação do Jean. Elkson. Botafogo 0, Fluminense também 0. Primeiro tempo, 17 minutos. O Fluminense pode perder por 2 gols de diferença, que mesmo assim será campeão carioca em 2012. O Botafogo precisa de 3 gols de diferença para levar para pênaltis, de 4 para ser campeão. Gabriel, cruzamento pro Louco. Louco Abreu subiu. Gum ganhou no alto. Na sequência, na raça, na vontade, Elkson recupera para o Botafogo. Márcio Azevedo. O gramado tá pesado, o jogo é brigado. Grama escorregadia. Deco tem a bola dominada. Thiago Neves. Deco. Thiago Neves. Ficou mais para o Márcio Azevedo. Fábio Ferreira. Renato. Elkson. Elkson foi pretendido pelo Fluminense. O Botafogo levou melhor. Os dois clubes tentaram a contratação do Elkson no ano passado. Felipe Gabriel. Renato. Chamando Márcio Azevedo na esquerda. A marcação do Thiago Neves. Falta do Thiago. A torcedora se irrita. O Botafogo precisa de gols. Tá aí o Abelão. Falta foi na frente de Abel Braga. Tá gesticulando o técnico do Fluminense. Pode ser um bom momento para o Botafogo no jogo aéreo. Não tem hoje o Antônio Carlos, mas tem o Briner, que também é muito alto. E tem a categoria do Renato para fazer a cobrança. Ele faz o cruzamento na direção do Briner. Sport TV, o canal campeão. Brahma, o sabor de ser brameiro. Algumas imagens do jogo até o momento. Cavalieri tirando de soco. Paulo César Vasconcelos. Jogo muito equilibrado. Tanto é que o Diego Cavalieri fez uma defesa difícil num chute louco, abriu cara a cara. E o Jefferson trabalhou na jogada do Rafael Moura. Por que o jogo está equilibrado? Porque os dois times estão procurando jogar futebol. O Fluminense encontra, tenta explorar a improvisação do Gabriel pelo lado direito. O Botafogo está hoje mais bem distribuído e fazendo isso que você não viu no jogo anterior. Ó. Trabalhando, passe ali, sem querer fazer ligação direta. Isso torna o time mais produtivo. Michael Swell, no peito, na grama. Elkson. Tentou passar por 2. Posse de bola para o Fluminense. O Fluminense não tem Fred, não tem Wellington, nem não tem Diguinho. Chegamos à parada técnica. O Oswaldo está com pressa, chamou todo mundo, pediu que viessem correndo. E quem deve receber atendimento agora, Luiz, é o Elkson. Ele está sentindo um dos dedos da mão. Iria receber atendimento, pedindo para esperar um pouquinho que estava chegando o tempo técnico. No caso do Fluminense, quem ainda não conseguiu nesses 20 minutos iniciais entrar no jogo é o Thiago Neves, é um jogador que, diferentemente do que aconteceu domingo passado, ainda não entrou no clima do jogo. E no caso do Botafogo, o Felipe Gabriel precisa ser mais ativo. Essa torcida espera muito do Deco. Por que o Deco não apareceu tanto no jogo até agora? Porque o Jadson está fazendo uma marcação mais precisa sobre ele. É um jogador mais jovem. No jogo passado era o Renato, um jogador mais veterano. Então o confronto era um confronto de cavalheiro. Dessa vez, o Jadson, por conta da juventude, está encurtando espaço. Vamos trazer para você as opções nos bancos. Vamos aos reservas de Botafogo e Fluminense. Aí estão as opções do Botafogo. Renan, Matheus, Gilberto, Cidinho, Herrera, Vitinho e Caio. Vários garotos no banco do Botafogo, são as opções de Oswaldo de Oliveira. E o Fluminense tem Ricardo Berna, Leandro Eusébio, Fábio Lanzini, Marcos Júnior, Thiago Carleto e Wagner. São as reservas do Fluminense. Luiz. Fernando Saraiva. Não, o Deco ele dá realmente sinais claros que sente a parte posterior da coxa esquerda. Nesse tempo técnico ele pegou um copo d'água, jogou na perna e fez um alongamento ali. Vamos ver quanto tempo ele vai aguentar, né? Exatamente. Seria um grande problema para o Fluminense, para o jogo da Libertadores. E para o jogo de hoje também, né? Sim, com certeza. Elkson ainda recebendo atendimento, estão dando uma imobilizada ali no dedo. Eu confesso que ele está de costas para mim, não consegui perceber se é o dedo mínimo ou o dedo anelar. Acho que é o dedo mínimo da mão esquerda dele. Agora deu uma imobilizada. Em um lance ali dentro da área do Botafogo, ele sentiu o dedo. Cavalieri tirou de soco, o Botafogo ataca mais. Nós já temos o reinício do jogo. Fim da parada técnica. Renato. Felipe Gabriel. Edinho. Esperto faz a roubada para o Fluminense. Gabriel recupera para o Botafogo. Thiago Neves caído, sentindo o tornozelo esquerdo. Foi o tornozelo machucado antes do jogo contra o Botafogo. Justamente o tornozelo que ele torceu violentamente na quarta-feira da semana passada, já foi pisado.
Elkson pegou o tornozelo dele. O mesmo pisão que o Felipe Gabriel levou lá do outro lado, teve que ser atendido fora de campo. A jogada é absolutamente involuntária, tanto com a que vitimou o Felipe Gabriel, quanto essa que vitimou o Thiago Neves. Falei há pouco dos desfalques do Fluminense. O Botafogo não tem Marcelo Matos, Lucas Zen, Andrezinho, Jobson, Antônio Carlos. São os desfalques do Oswaldo. Thiago Neves. Deco. Jean. Bruno. Vem pra cima da marcação do Márcio Azevedo. Faz o cruzamento na direção do He-Man. Briner tirou. Michael Suel. 21 minutos no primeiro tempo. 0 a 0 Botafogo e Fluminense. Michael Suel tocou na frente. Sobra do Fluminense. Thiago Neves. O Fluminense tenta dar uma cadenciada no jogo. Deco se livrou da marcação. Tocou boa bola para o Thiago Neves. Rafael Sobis, do jeito que ele gosta. Sobis entrou na grande área. Caiu. Segue o lance. Esse é o risco que o Botafogo corre no jogo. Você vê que o Rafael Sobis está aberto pela esquerda. Por quê? Porque quer apostar na improvisação aí, na fragilidade que a improvisação provoca. O Gabriel não é lateral direito de ofício. Então o Fluminense está jogando muito ali para aproveitar essa improvisação. Briner. Tem gol na tarde de hoje. Amarelo para Louco Abreu. Jogada imprudente ali com o Edinho. Não, o amarelo é bem aplicado, o Louco Abreu vai reclamar, porque a devolução do Elkson foi... Tá sangrando o Edinho. E ele aí... Pegou no rosto. É, muito bem aplicado o amarelo. Vou te dizer, por um lance assim, no jogo da seleção brasileira contra a França, o Hernanes foi expulso. Exatamente num lance parecido. Tá sangrando o volante Edinho. Corte ali, perto do supercílio direito. Veja mais uma vez. Louco Abreu levanta demais a perna, atinge o rosto do Edinho. Partida interrompida, o Edinho vai sair de maca. E amarelo para o uruguaio Abreu. Que tá ali do lado, acompanhando o atendimento ao Edinho. Pênalti aí, Paulo César? Não, para mim é um jogador normal. Choque normal. O Marcelo Lima Henrique, inclusive, está muito bem colocado. Quem já está aquecendo aqui é o volante Fábio, que é filho do técnico Abel, e também o Leandro Eusébio. E agora o Abreu vai ali pedir desculpas ao Edinho. Se abaixou e pediu desculpas. Tá bonita essa imagem, você ouvindo toda a empolgação da torcida do Fluminense no Sport TV. O Guarani empata no Campeonato Paulista. 2 Santos, 2 Guarani. Daqui a pouquinho, no nosso intervalo campeão, esses 4 gols em São Paulo. Tem gols também no Bavi. Thiago Neves, Deco, Bruno, Gum. De novo o Bruno. O Fluminense tem um a menos, o Edinho está fora de campo. Gum. Renato não dominou. Rafael tocou com o Thiago, de novo Rafael Moura. Deco de primeira para o Bruno. Traz com ele a marcação do Michael Suel. Falta do Michael Suel no Bruno. O Edinho, Luiz, sofreu um corte bem pequenininho na região da têmpora. Provavelmente pela trava ali da chuteira do Louco, o Edinho vai voltando. E acertou o Marcelo Lima Henrique. Você vê que com o braço mais do senhor desloca o Bruno. Essa é a jogada mais perigosa, uma das jogadas mais perigosas que o Fluminense tem. Porque reparem como o Thiago Neves coloca essa bola lá. Gum vai tentar a cabeçada. Anderson também já fez gol de cabeça na temporada. Jefferson está preocupado. Volta para o Fluminense. Thiago Neves faz o cruzamento. Bola fechada. Briner subiu. É escanteio. O Gum gostou. Veja aí o cruzamento. Briner tirando de cabeça. Você ligado no Sport TV, acompanhando no PFC HD em alta definição a decisão do Campeonato Carioca de 2012. O Fluminense venceu o primeiro jogo por 4-1. Hoje é o jogo número 2. Thiago Neves faz o cruzamento para a entrada da pequena área. Jefferson defende a cabeçada do Gum. Bonita cabeçada do zagueiro do Fluminense. Jefferson estava bem colocado. 25, primeiro tempo. Michael só empurrou. O Botafogo agora está começando a abrir mão de tocar a bola
para tentar fazer a ligação direta. E por que está fazendo isso? Porque o Felipe Gabriel não está conseguindo aparecer no jogo para ser essa opção que faz a transição. Quando tem o Andrezinho, consegue fazer isso. O Felipe Gabriel tem que se movimentar, assim como o Michael Suel, como o Exo. No caso do Fluminense, o Fluminense já atua de maneira diferente. O Fluminense tem como prioridade colocar a bola no chão. Você está vendo 6 faltas do Botafogo, 7 do Flu. Jogo com essas características, um jogo decisivo, até com poucas faltas. Lá vem Botafogo. Felipe Gabriel, ótima bola no meio, o cruzamento. Apareceu como elemento surpreso o Jadson. E o Botafogo ganha o escanteio. Vamos ver a jogada mais uma vez. Jogando hoje no lugar do Marcelo Matos, você viu ali o Jadson. Cobrança fechada na primeira trave, o He-Man tirou. Sobra do Botafogo mais uma vez. De novo, Felipe Gabriel, capricha no cruzamento. Bola fechada, Briner subiu, tocou de cabeça. Bola na segunda trave, Fábio Ferreira. Sport TV, o canal campeão. HSBC, um mundo novo está emergindo. Faça parte dele. O tempo vai passando, o Botafogo não marca. Nas últimas 50 partidas, o Botafogo conseguiu 4 vitórias por diferença de 3 ou mais gols. Hoje precisa de 3 para levar para pênaltis. Deco. Acabou sendo desarmado. Renato. O Botafogo tem 60% do tempo de posse de bola. Último toque do Elkson. Olha essa vovó tricolor. Imagem do campeonato. Veio com capa de chuva. Temos as vovós, temos jovens, crianças, todas as faixas etárias aqui no Geão. E vai começar o campeonato mais disputado do mundo. E os canais Sport TV mostram tudo para você. Brasileirão 2012 começa no próximo sábado às 6h20 com Sport Flamengo para todo o Brasil, menos para Pernambuco. Lançamento do Anderson para o He-Man. Briner tirou para o Botafogo. Anderson fez o corte para o meio, Jean. De novo Anderson. Vai para Jean. Jean veio do São Paulo para o Fluminense. Carlinhos. Rafael Sobis. De novo Carlinhos. Daqui a pouquinho no nosso intervalo campeão nós temos muitos gols pelo Brasil. E tem gol de Bida no Campeonato Goiano. Atlético 1, Goiás 0. Claro que você vai ver no nosso intervalo campeão. Thiago Neves. O último toque foi do Bruno. Posse de bola para o Botafogo. Falava em pequena torcedora, você viu ali uma família reunida. Márcio Azevedo. Deco chegou dividindo. Márcio, Bruno, Márcio. Elkson. Renato. Fábio Ferreira. Os gols saem a todo instante. Serginho faz o gol do Atlético Mineiro. Gol no Campeonato Mineiro do primeiro jogo. Atlético 1, América 1. O Atlético faz 1-0 no Independência. Aqui o Botafogo trabalha com Márcio Azevedo. Quase 30 minutos no primeiro tempo. O Botafogo precisa de gols. 0 Botafogo, 0 Fluminense. Michael Suel. Levantou a cabeça, viu muito bem o Felipe Gabriel. Caiu. Falta perigosíssima a favor do Botafogo. Agora, por que criou essa oportunidade? Você viu quantos toques o Botafogo deu na jogada? Quando ele coloca a bola no chão, ele consegue criar uma jogada e você vê que o Bruno vai se agarrando ao Felipe Gabriel para derrubar. Pois é, e aí ele quer levar o Felipe Gabriel junto. Por isso que ele faz a falta. Quando ele escorrega, ele aí percebe, só tem uma maneira de interceptá-lo. Esse é o jogo. O jogo é muito equilibrado. O jogo é disputado por 2 times que o Homem-Aranha aí que está até rezando. São 2 times que se estudam muito, não querem correr risco. Agora, o Fluminense não abre mão da sua filosofia de o tempo inteiro manter a bola no chão. Que é isso que o Botafogo também tem que fazer. E quando faz, executa muito bem. Elkson pede para bater. Elkson fez 5 jogos contra o Fluminense e já marcou 3 gols. Bruno recebeu o amarelo. Pode ser um bom momento a favor do Botafogo.
câmera procura Diego Cavalieri armando a barreira. Um show de imagens para você. Em alta definição no PFC. Grande momento a favor do Botafogo. Falta na entrada da grande área. Temos uma convenção de jogadores do Botafogo ali no momento da cobrança. O Briner chegou, falou alguma coisa com Elkson e Márcio Azevedo na cobrança. A torcedora reza. Momento de muita expectativa. Elkson bateu para fora. Passou muito perto. Elkson bate palmas. A torcedora do Fluminense com um sorriso tenso e nervoso. Sport TV, o canal campeão. Quilômetros de vantagens Ipiranga, agora com desconto no combustível. Campeonato Brasileiro, no domingo, Bahia recebe o Santos. Você acompanha a partir das 6 da tarde dentro do Futebol Campeão. Sábado, você já sabe, tem Sport e Flamengo. Primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Lançamento por baixo, Briner tirou para o Botafogo. Elkson no peito, Renato. Temos quase 32, primeiro tempo, 0 Botafogo, 0 Fluminense. Elkson. Jadson. Michael Suel. O juiz entendeu que não houve um corte de mão. Os jogadores do Botafogo reclamaram muito. Deco erra o passe para o Sobis. Jean com a sobra. Faz o lançamento para Rafael Sobis. Briner se atrapalha. Quase perdeu para o Sobis. Jean. Deco. Está caído o Michael Suel. Se levantou, na verdade, agora está sentindo o Michael Suel. Temos mais um gol. É gol no Campeonato Gaúcho. Caxias abre o placar com o Fabinho. Foi braço, Paulo César, ou não? Na minha opinião foi rosto, Luiz. Eu fiquei com essa impressão. Portanto, então, corte legal do Anderson. Campeonato Pernambucano, Sport 1, Santa Cruz também 1. No nosso intervalo campeão, esses lances, os gols, os grandes momentos dos estaduais pelo país. Aqui no Rio de Janeiro, 0 Botafogo, 0 Fluminense. Fluminense venceu o primeiro jogo por 4-1. Felipe Gabriel, Michael Suel. Lançamento no impedimento do Jadson. O Gabriel tem 19 anos, o Jadson tem 18. Como eles entraram no time, a média de idade do Botafogo caiu bastante, caiu para 25 anos. Amarelo para Diego Cavalieri. Está retardando o jogo tolamente. É a falsa malandragem que impera entre 9 de 10 jogadores em atividade no futebol brasileiro. Não há motivo para retardar o jogo e ganhar um cartão amarelo de graça. Cavalieri dá um chutão para frente. Bola tocada de cabeça na direção de Rafael Moura. Dá mais para o Briner. Bola para o lado. Posse de bola para o Fluminense. Deco orienta o time do Fluminense. Hoje ele é o capitão na ausência do Fred. Cruzamento para Rafael Moura. Briner tira. Elkson perde o equilíbrio, se levanta, gira para frente, acha Jadson. Vai para Felipe Gabriel. Elkson. A marcação do Deco, ele gira, volta o lance. Renato. Mais atrás para Jefferson. Parem como o Fluminense dificulta a saída do Botafogo. Olha a marcação como é toda no campo do Botafogo. O Fluminense colocou 7 jogadores no campo do Botafogo. Falta a favor do Botafogo. Reclama Felipe Gabriel, Sport TV, o canal campeão. Vivo, conectados, vivemos melhor. Jadson. Outra falta marcada a favor do Botafogo. Agora, para sair disso, Luiz, quando tem 7 jogadores no teu campo te marcando, tentando dificultar a saída de bola, tem que se movimentar. Você revê a falta cometida sobre o Jadson. Tem que se movimentar. Quem é que tem que se movimentar?
Michael Suell, o Elkson e o Felipe Gabriel, que aí eles vão ser opções para fazer essa transição com mais velocidade. Agora a falta é de muito longe. Elkson mais uma vez na cobrança. Fábio Ferreira vem tentar a cabeçada. Briner e Louco Abreu também estão na grande área do Fluminense. Tem cruzamento, a tentativa era para o Louco. Os jogadores do Botafogo ficam pedindo um pênalti. Fábio tocou de cabeça. Michael Suell. Jadson. Michael Suell. Consegue o lençol na entrada da área. Bonita jogada. Driblou. Ainda Michael Suell. Faz o cruzamento. O Fluminense tira do jeito que dá. Bola cai no pé do He-Man. Deco. Tentou o lançamento para o Thiago. E a falta no Deco. Pediu para sair. Preocupação para a torcida do Fluminense. Deco machucado. Falta do Renato no Deco. E você está vendo aí a tentativa. Bola pegou no braço. Pegou no braço ali do Gum. Mas foi na cabeça, né? Ali é involuntário. Pelo menos na minha visão foi um toque involuntário. Edinho na cobrança. Tem algum espaço pela direita aqui o Bruno. Chegou a marcação do Michael Suell. Ele consegue o cruzamento. A bola sai prensada. Tiro de meta. Cruzamento ruim do Bruno. Tiro de meta para o Botafogo. Estão aquecendo ali o Wagner e o Lanzini. O Deco pediu 2 vezes para sair. Wagner é o jogador mais experiente. O Lanzini um garoto ainda. Fábio Ferreira. Michael Suell. Acelera. Bem no seu estilo. Michael Suell. Prendeu. Tocou com Elkson. Jadson foi desarmado. Boa roubada do Thiago Neves. Faz a virada do jogo. Bola na esquerda para Rafael Sobis. Jean. Passe errado para o Carlinhos. Sobis ficou olhando, a bola acabou saindo. Luiz, é impressionante como o passe do Elkson é sempre para o companheiro que está mais em pior situação. Nunca é para o companheiro que está mais bem colocado. Bernard faz o segundo do Atlético. 2-0 no América na decisão do Campeonato Mineiro. Sempre lembrando que daqui a pouquinho, no nosso intervalo campeão, você vai ter esses gols. Edinho. Thiago Neves. Na entrada da área, toca boa bola para o Carlinhos. Vem aí o cruzamento, olha a chance! A bola foi desviada pelo Sobis e saiu. Saindo Deco para a entrada de Wagner. Exatamente, o Deco... Agora ele caminha até bem, mas no lance anterior caminhava com muita dificuldade. Fica a expectativa aí. O Fluminense tem um jogo importantíssimo na próxima quinta contra o Boca Juniors na Argentina pela Libertadores. Paulo César. Pesa no Fluminense, porque esse que você está vendo entrar aí até agora não se apresentou no Fluminense, não estreou. É um jogador que cadencia muito mais o jogo. É um jogador que não se movimenta tanto quanto esse que você vê saindo aí consolado pela comissão técnica. Então perde o Fluminense, perde uma referência nas suas jogadas, na sua organização de jogadas. O Fluminense vai perdendo jogadores importantes. Já não tem Fred, não tem Wellington Nem, não tem Deco, não tem Diguinho. Aí o Deco chegando ao banco de reservas do Fluminense. Ele explicou o lance ali, ele falou: quando eu fiz aquela falta ali, eu desequilibrei e acabei sentindo a parte posterior aqui, a parte de trás da coxa esquerda. Claro que vai ser avaliado, mas chegou caminhando normalmente. Mas está tentando se poupar, acreditando que o Fluminense tem uma boa vantagem. Hoje você vê aí o Deco caindo, sofrendo falta. O raciocínio dele, da comissão técnica, não está equivocado, não. Quer dizer, hoje o Fluminense desfruta aí de uma ótima condição de conquistar o título do campeonato estadual. Então, poupá-lo, pensando já no próximo compromisso aí pela Libertadores, é, de certa forma, uma decisão inteligente. Falta em Felipe Gabriel, falta a favor do Botafogo. 40 minutos, primeiro tempo. O Botafogo precisa de 3 gols para levar para os pênaltis. Elkson na cobrança. Partiu
o Elkson, bateu a falta para o Botafogo. Louco Abreu, cabeçada torta do Louco. Ele diz que foi puxado, pede um pênalti. Mostra a manga da camisa do Botafogo. E ele já tem amarelo, né? Tá lá discutindo com o árbitro. Recebeu o amarelo aos 22 do primeiro tempo. Por aquela entrada que ele atingiu o Edinho. Não, e se houver um segurão, um agarrão dentro da área, se o Marcelo Lima Henrique vê, ele vai marcar, porque ele é um árbitro que é muito preciso nesse tipo de lance quando ele observa dentro da área. Decisão do Campeonato Carioca para você no Sport TV, em alta definição no PFC. 0-0 Botafogo e Fluminense. Tem aquele enfadonho raio laser agora na cara do Abel ali, Luiz. Detalhes no gramado com o Janaína Xavier, com o Fernando Saraiva, Paulo César Vasconcelos nos comentários. Cavalieri. Chutão para frente na direção do Rafael Moura. Fábio Ferreira. Thiago volta a jogada com o Jean. Bruno. Passa bem no primeiro lance, adiantou. Márcio Azevedo chega com tudo. Daqui a pouquinho, muitos lances pelo Brasil. Gols nas decisões no nosso intervalo campeão. Elkson. Bola do Fluminense. Thiago Neves, Jean, Rafael Moura. Thiago Neves na entrada da área. Carlinhos pediu livre na esquerda. Bola para ele. Tem a marcação do Gabriel. Bola passou um pouquinho pelo Carlinhos. Consegue o drible. Carlinhos. Gabriel. Preciso. Ótima recuperação. Na sequência ele erra o passe e dá um presente para o Edinho. Sobis. Edinho. Thiago Neves. Passa por 2. Passa por 3. Falta. Falta do Gabriel. É amarelo. Cartão amarelo para o jovem Gabriel. Linda jogada do Thiago Neves. O Fluminense vai tentar de novo na bola parada. São dois times, eu cito mais uma vez, dois times muito fortes nesse tipo de jogada. Temos 21 faltas cometidas em todo o primeiro tempo. Com o gramado molhado, escorregadio. O Fluminense fez uma a mais. Sobis bateu pro gol. Tentou surpreender o Jefferson. Tentativa do Rafael Sobis. Veja aí mais uma vez. Bateu direto pro gol. Bola tocada na direção do Rafael Moura. Louco. Edinho na cobertura. Anderson. Carlinhos. Thiago Neves. Sobis. Thiago Neves. Rafael Moura. Sobis. Tentou bater. Foi travado. Caiu. Pediu uma falta na entrada da grande área. Reclama a torcida do Fluminense. E lá vem Botafogo com Elkson. Botafogo tenta uma resposta. Vamos caminhando para o fim do primeiro tempo. O Botafogo precisa de 3 gols para levar para os pênaltis. Felipe Gabriel. Esse é Renato. Renato fez o gol do Botafogo. Fez 1-0 no jogo passado. O Fluminense virou para 4-1. Tá valendo tudo isso. Agora a falta do Michael Suel. Nessa hora, Prendeu a bola. naquela hora que você viu ali, que o Botafogo precisa de movimentação. Felipe Gabriel recebeu, olhou, o Michael tá parado, o Elkson tá parado. Se eles não se movimentarem, essa jogada não vai sair. Por quê? Porque a marcação do Fluminense é muito eficiente. Chegamos a 44, primeiro tempo de jogo aqui no Estádio Olímpico João Avelange. Edinho chutando na direção do He-Man. Fábio Ferreira tira de cabeça. Esse é Elkson. Lançamento pro Louco. A bola tá longa demais pro Louco. Abreu. Gum tirou. Renato. Elkson. Fábio Ferreira. Felipe Gabriel. De novo Renato. Michael Suel. Jackson. Chamando o apoio do Gabriel pela direita. Gabriel, originalmente jogador de meio campo. Michael Suel. Jadson, Michael Suel. Felipe Gabriel na entrada da área. Tentou a finalização. Volta a jogada com Michael Suel. Botafogo força uma pressão, busca uma pressão no fim do primeiro tempo. Gabriel veio para cima da marcação, perdeu a bola para o Sobis.
Edinho. Pico para frente. Tá sentindo aí Felipe Gabriel mais uma vez. Tá caído Felipe Gabriel. Quando o juiz termina o primeiro tempo. Fim de primeiro tempo aqui no Engenhão. Nos primeiros 45 minutos do segundo jogo. Botafogo 0, Fluminense também 0. Jogadores vão deixando o gramado. O nosso intervalo campeão está começando agora. Vem aí, muitos gols pelos estaduais do país. Jogos decisivos. Agora nós vamos ao gramado com Fernando Saraiva e Janaína Xavier. Thiago, a primeira etapa vocês conseguiram cumprir. Como é que o time deve voltar para, finalmente, a etapa que pode dar para o time o título? Acho que é a mesma coisa, voltar igual quando começou o primeiro tempo. A gente não pode recuar muito também, que o Botafogo é um time perigoso. Então é jogar e tentar sair no contra-ataque, ver se a gente consegue fazer algum. Obrigado. Janaína. Chegar aqui no Michael Suel. Michael Suel, o relógio passa a ser mais um adversário dentro de campo a partir de agora? Sim, lógico. A gente sabe que a gente precisa de tempo. O gol não saiu no primeiro tempo, mas a gente tem todas as condições de fazer os gols no segundo tempo. A equipe tá jogando bem, se comportando bem, então esse é o espírito. A gente tem que voltar e fazer os gols agora. Tá certo, tá aí o Michael Suel, Luiz. Fim de primeiro tempo. Aí a torcida do Botafogo, apreensiva, nervosa. Como a Janaína perguntou para o Michael Suel, o tempo vai passando, o Botafogo não marcou nos primeiros 45 minutos. E o torcedor do Fluminense também apreensivo, porque o Fluminense teve apenas uma boa chance. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem muito mais. Paulo César Vasconcelos analisa os melhores momentos do primeiro tempo. E nós temos uma homenagem especial às mães do dia de hoje. Sport TV, o canal campeão. Apita o juiz, saída do Fluminense no segundo tempo. O Fluminense perdeu o Deco machucado na primeira etapa, entrou o Wagner. Rafael tocou de cabeça. Tentativa no meio. Bola encobriu o Wagner. Fica com o Botafogo. O Botafogo vem para o ataque. Tenta o seu primeiro ataque no segundo tempo. Botafogo, lembra você, começou com tudo no primeiro tempo, levando perigo. O Louco Abreu perdeu uma chance cara a cara com o Diego Cavalieri. E lá vem Botafogo no início do segundo tempo. Tentativa do Herrera. E tem falta marcada. Falta e cartão amarelo. Falta a favor do Botafogo. Amarelo para o Anderson. Falta perigosa na entrada da grande área. Um amarelo com 26 segundos. Você está revendo o lance aí. Ele dá um tapa no rosto do Gabriel e por isso o árbitro, muito bem colocado, marcou. Falta perigosa a favor do Botafogo. Sobis é o homem base na barreira do Fluminense. Renato na cobrança. Renato revelado pelo Guarani. Herrera esperando uma sobra, esperando um cruzamento. Cavalieri coloca 3 na barreira. Botafogo vem em busca de um gol no início do segundo tempo. Renato olha o posicionamento, faz o cruzamento, bola fechada, toque de cabeça para fora. Fica sentido ali o Fábio Ferreira, o Brenner vai voltando, tá aí Herrera, tiro de meta para Diego Cavalieri. O Cavalieri já tem cartão amarelo e foi reclamar com o árbitro. Já ele pode ser expulso. Luiz, amanhã o Deco vai passar para um exame de imagem. E já devem voltar na próxima quinta-feira o Wellington nem e o Diguinho. Tem chances. Levou uma bronca o Cavalieri, está se arriscando o goleiro do Fluminense. Ele não conhece o estilo de arbitragem do Marcelo Lima Henrique. Marcelo Lima Henrique não é um juiz que fica contemporizando, querendo acalmar. Se o Cavalieri continuar insistindo nesse tipo de gol, ele pode receber um cartão vermelho, o que seria um gesto de pouca inteligência do Diego Cavalieri, que é um jogador experiente. Ele recebeu um amarelo aos 33 do primeiro tempo. Bola para Carlinhos. Carlinhos tenta a jogada individual aqui pela esquerda. O Abel pediu uma falta. Posse de bola para o Fluminense. Carlinhos na reposição, ligando com Rafael Sobis. Está bem aberto aqui pela esquerda. Sobis, marcação dupla em cima dele. Sobis tenta o giro, tem pouco espaço, pouco campo.
Passou na primeira jogada, na sequência, o tombo e a posse de bola do Fluminense mais uma vez. Wagner. Carlinhos. Tentativa para o Sobis. Deu um carrinho. Botafogo levou vantagem. Leva vantagem Michael Suel. Felipe Gabriel. Michael Suel. Tocando com Herrera. Vem para cima da marcação, ainda Herrera. Na linha de fundo, cruzamento para o Louco Abreu. Falta do Louco. Falta a favor do Fluminense. Muito tenso Abel Braga. Louco Abreu marcou 5 gols nos últimos 4 jogos. Ele não marcou contra o Fluminense e o Vitória. Tá aí o He-Man. Você volta a ver o uruguaio Sebastião Louco Abreu. 0 Botafogo, 0 Fluminense. Rafael Moura. Jean. Tocando com o Bruno. De novo Jean. Prende a bola na direita. Consegue um bonito drible. Na sequência ele cai. Pede a falta. O juiz deu. Falta a favor do Fluminense. Veja aí de novo a falta no Jean. Falta do Felipe Gabriel. Falta nessa parte do campo que você vê aí, seja desse lado direito ou do lado esquerdo, é uma coisa que o Fluminense tem muito bem ensaiado, porque esse jogador sabe como poucos colocar a bola na área. Kuhn vai tentar a cabeçada. Cobrança de Thiago Neves. Falta a favor do Fluminense. Ele faz o cruzamento, bola fechada. Olha a sobra. Anderson não conseguiu dominar a bola. A defesa do Botafogo tirou mal ali para dentro da sua grande área. O sorriso do Anderson. Posse de bola para o Fluminense. Veja aí, no bate-rebate o Anderson não consegue dominar bem. Bola para Wagner. Toca de cabeça na direção do Carlinhos. Wagner. Errou o passe para o Carlinhos. Sport TV, o canal campeão. Gran Siena. Venha fazer um test drive. Bonita jogada do Felipe Gabriel. Falta do Sobis. Vai começar o campeonato mais disputado do mundo. E os canais Sport TV mostram tudo para você. Vem aí o Brasileirão 2012. Começa no próximo sábado às 6h20 com o Sport Flamengo menos para Pernambuco. E no domingo, o Bahia recebe o Santos. Você acompanha a partir das 6 da tarde dentro do Futebol Campeão. Herrera. Volta a jogada com o Briner. E aí tem chutão na direção do Felipe Gabriel. Carlinhos de cabeça. Sobra de Michael Suel. Sai a tabela. Michael Suel foi desarmado. Edinho no bate-bate. Michael Suel ficou caído. Anderson toca para o lado. O juiz entendeu que não houve falta no Michael Suel, que vai se levantando agora na jogada com Edinho. Felipe Gabriel. Herrera consegue o cruzamento. Olha a falha. Abreu quase conseguiu a finalização. Anderson furou. Gum consertou. O Botafogo tenta a pressão. Michael Suel mais uma vez. Volta a jogada com o Renato. Esse é Felipe Gabriel. Matou bonito no peito. Tentou o cruzamento. Pegou no braço do Edinho. Segue o jogo. Gabriel, lindo drible. O cruzamento. Tentativa do Herrera. Gabriel insiste. Renato com a sobra no peito. Jadson foi desarmado. E olha o Wagner puxando o contra-ataque do Fluminense na velocidade. Toca a ótima bola na direita. O contra-ataque é muito perigoso. Wagner pediu devolução. A bola vem para a esquerda. Não chega no Rafael Moura. Perde o contra-ataque o Fluminense. O Botafogo responde com o Felipe Gabriel. É lá e cá. Bola bem tocada no meio. Lá vem Botafogo com Jadson na entrada da área de novo. Caiu. Falta. Abreu já cobrou. Márcio Azevedo, cara a cara, bateu pro gol. Bateu para fora. Perde Márcio Azevedo. Louco Abreu optou pela velocidade, pela rapidez. Deixou o Márcio Azevedo cara a cara com o Cavalieri. Paulo César Vasconcelos. Muito esperto o Louco Abreu. Olha como ele gira e bate para o Márcio Azevedo, que aí não teve precisão na finalização. Mas enfim, o jogo começa nesse segundo tempo da maneira que ele começou no primeiro, da alegria desse botafoguense, muito movimentado. Bola ainda tocou na trave. Bruno cabeceia errado, cabeceia para trás, tenta consertar, não consegue. Faz barulho a torcida do Botafogo, responde a torcida do Fluminense. A
Assim como no início do primeiro tempo, o Botafogo tenta pressionar o Fluminense. Não tem outra opção. O Botafogo precisa de 3 de diferença para levar para pênaltis. E o Botafogo vem para cima. Jadson. Bonito drible. Revelação do Botafogo. Jadson toca de calcanhar. Michael Suel. Gabriel. Renato. Márcio Azevedo. Consegue o drible, ainda Márcio. Na entrada da área, faz o cruzamento. Estava adiantado o Abreu, por isso ele não foi na jogada. Edinho, tira pra frente. Rafael Sobis. Tentando Rafael Moura. Briner. Carlinhos. Tempo vai passando. 0-0, Botafogo e Fluminense. Resultado que dá o título ao Fluminense. Felipe Gabriel. Apertou bem a chuva, Luiz. Jadson. Daí para Gabriel. Carlinhos marca a distância. Felipe Gabriel. Faz o toque na entrada da área. Botafogo vem para pressão. Vem para cima do Fluminense mais uma vez. Herrera. O argentino gira. Abre espaço pela direita. Tenta um cruzamento. Tiro de meta. Luiz. Sim. Olha o torcedor símbolo do Botafogo aí. Durante muito tempo o torcedor símbolo do Botafogo. Pois não. É uma prática que o Abel se utiliza sistematicamente. Até ele manda o massagista ir para trás do gol onde está o Cavalieri. E o massagista está ali já há uns 5 minutos para passar instruções para o goleiro. Seria uma instrução mais especificamente para o Thiago Neves. O Fluminense no último domingo tirou uma invencibilidade de 23 jogos na temporada do Botafogo. Aí o Botafogo acabou perdendo no meio da semana e sendo eliminado na Copa do Brasil. Perdeu para o Vitória aqui no Engenhão por 2-1. Por uma infeliz coincidência, o Lucas foi expulso nos 2 jogos. Michael Suel. Herrera. Louco. O Botafogo adiantou o Jadson no segundo tempo. Não tem mais como marcar o Deco, né? Não tem essa preocupação de marcar o Deco, ele está saindo mais pro jogo. Esse é Gabriel. Renato. Você ligado no Sport TV acompanhando no PFC em alta definição a decisão do Campeonato Carioca. Edinho sai com a bola dominada, erra o passe pro Wagner, deu um presente pro Jadson. Esse é Márcio Azevedo na entrada da área, ele ajeita, ameaçou o chute 2 vezes. Felipe Gabriel bateu por baixo, o Cavalieri não deu rebote, defesa firme do goleiro do Fluminense. O Fluminense veio para esse segundo tempo com uma postura um pouco mais cautelosa. Esse você está vendo aí que está mancando, que é o Felipe Gabriel, está aparecendo mais no jogo. A entrada do Herrera deu um pouco mais de consistência. O Fluminense está se recuando e oferecendo campo para o Botafogo. Bola tocada para o Thiago Neves pelo Wagner. Ainda Thiago Neves faz o cruzamento para o Moura. Pode chegar o Wagner. Sai do gol, Jefferson. Boa saída do goleiro do Botafogo. Botafogo agora tem toda a pressa do mundo. O tempo vai passando. O gol do Botafogo não sai. 10 minutos no segundo tempo. Michael Suel. Gabriel. Michael Suel. Renato. Michael Suel. Carlinhos bem na antecipação. A sobra fica com Renato. Gabriel. De novo Renato. Todo o Fluminense recuado. E muito bem distribuído em campo. Ó. Você aqui é do Botafogo, mas olha a distribuição do Fluminense. Tem lançamento no meio da área. Sobra do Felipe Gabriel. Tenta o Botafogo. O chute sai por baixo, sai prensado. Carlinhos tirou. O Fluminense aposta aparentemente todas as fichas num contra-ataque para marcar um gol. Se o Fluminense fizer um gol, o Botafogo passa a precisar de 4 para levar para pênaltis. De 5 para ser campeão. Aconteça o que acontecer, sempre estarei ao seu lado. Te amo, Botafogo. Mensagem do torcedor. E até esse momento da partida, o torcedor não tem nenhum motivo para estar decepcionado com o comportamento da equipe. A equipe está buscando o jogo e está enfrentando um adversário do quilate do Fluminense, com um detalhe, com a vantagem que obteve. A última derrota do Fluminense por 3 gols de diferença foi em setembro de 2011. Perdeu para o Bahia por 3-0 em Salvador. Nas últimas 100 partidas do Fluminense, a equipe sofreu 3 derrotas por 3 ou mais gols. Carlinhos. Bota na frente, ganha na boa, ganha na raça, mas ganha com falta, segundo o juiz. Falta do Carlinhos. É falta a favor do Botafogo. Domina Felipe Gabriel.
Jogo número 2 da decisão do Campeonato Carioca. Adiantou demais Michael Suell. Anderson dá um chutão para cima, na direção do He-Man. Ele consegue raspar na bola. Briner. Jean briga. Márcio Azevedo. Fábio Ferreira. Briner. Você vê que o Fluminense está todo no seu campo, exceto pelo Rafael Moura. Olha onde é que está o Fluminense. Agora o Botafogo tem que ter muita movimentação para poder iludir o sistema de marcação do Fluminense. Que o Fluminense está muito bem distribuído. Vejam. Márcio Azevedo. Chamando Michael Suell. Boa jogada pela esquerda. Márcio Azevedo dividiu. Herrera vem com a sobra. Ganhou o argentino. Herrera bateu pro gol. Cavalieri defende mais uma. Boa defesa de Diego Cavalieri. Veja aí mais uma vez. Primeira dividida. Segunda dividida. Finalização do Herrera em cima do goleiro do Fluminense. Felipe Gabriel. Chama Renato. De novo Felipe Gabriel. Renato. Temos quase 14 minutos do segundo tempo de jogo. Michael Suell. Jadson. Michael Suell. Jadson pede devolução na entrada da grande área. Gabriel. Michael Suell. Botafogo trabalha a jogada no seu meio campo com Fábio Ferreira. Felipe Gabriel. Jadson. Felipe Gabriel. Veio o Botafogo com perigo. Felipe Gabriel levantou na direção do louco. Carlinhos tira mais uma para o Fluminense. Fábio Ferreira de cabeça para o meio. Fluminense fechado, querendo um contra-ataque. O Botafogo pressionando. Botafogo com a bola no pé. Renato buscando o jogo. O técnico Oswaldo de Oliveira já começou a olhar para o relógio. O Abel também. O tempo vai passando, temos quase 15 no segundo tempo. Herrera tem cruzamento para o louco, passou por todo mundo. Categoria do Bruno. Ele liga com o Thiago Neves. Devolução para o Bruno. Tentou passar. Fábio Ferreira, duas divididas, ganhou as duas. Rafael Sobis. O Abel olhou o relógio e pediu a prancheta, já imaginando aqui as instruções que dará no tempo técnico. 0 Botafogo, 0 Fluminense. Devemos ter o tempo técnico por falta de 20 minutos. Lançamento para o He-Man. Rafael Moura usa o corpo, protege. Pegou no braço do He-Man. Falta a favor do Botafogo. No primeiro jogo, o Fluminense fez 4-1 no último domingo. O Fluminense mudou sua postura nesse segundo tempo. No primeiro tempo, o Fluminense jogou no campo do Botafogo. Você cansou de ver uma imagem do Fluminense tentando dificultar a saída do Botafogo no campo do Botafogo. Agora não. O Fluminense quer jogar no contra-ataque. Michael Suell. Gabriel pediu na direita, bola para ele. Faz o toque no meio. Renato. Michael Suell. Faz o lançamento, condição legal não. Subiu a bandeira, impedimento do louco. O Cavalieri já saiu do gol. Marcado impedimento do uruguaio Abreu. Estava adiantado. Tem cartaz. Mãe, feliz dia das mães. Te amo. Dá-lhe fogo. A Lili de Vitória. Mais uma vez, parabéns a todas as mães. Impedimento do louco Abreu, você viu mais uma vez. 0-0 Botafogo e Fluminense. No primeiro jogo o Fluminense fez 4-1. Falta marcada agora a favor do Fluminense, empurrado Rafael Moura. O He-Man veio do Goiás para o Fluminense. A segunda passagem do Rafael pelo Fluminense. Na primeira, ele fez um gol em 19 jogos. Mais uma vez o Fluminense tem aquela falta com o Thiago Neves. Dessa vez ele faz a cobrança aqui na esquerda, chamando Carlinhos. Thiago Neves pede o cruzamento. Carlinhos toca no meio. Rafael Sobis, a devolução para o Carlinhos. Condição legal, cruzamento, olha o gol! Gol! É do Fluminense! Rafael Moura! O
Fluminense na frente. A defesa do Botafogo estava esperando uma outra cobrança do Thiago Neves. Ele bateu aqui na esquerda, achou o Carlinhos. Rafael Moura. O Fluminense sai na frente. Sobis, Carlinhos, o cruzamento forte. E o desvio com muita categoria de Rafael Moura. O He-Man coloca o Fluminense na frente. Fluminense, 0 Botafogo. Agora, para levar para os pênaltis, o Botafogo passa a precisar de 4 gols. Festa de Cavalieri, festa da torcida do Fluminense. Paulo César Vasconcelos. Desde o primeiro tempo, olha aí o desespero da torcedora botafoguense. Desde o primeiro tempo, o Fluminense estava jogando em cima da improvisação que o Botafogo teve que fazer na sua defesa. Do Gabriel, culpa do Gabriel? Não. Ele foi colocado ali e não está atuando mal. Mas não é do ramo, não é do ofício dele ser lateral. Ele é um jogador de meio de campo. A jogada foi muito bem feita, cruzamento para a área. E o Fluminense, que tinha uma mão na taça, agora, Luiz, coloca as duas, que vai ser muito difícil pelo restante do jogo que tem o Botafogo conseguir fazer 4 gols. Oswaldo vai ter já um tempo técnico para tentar orientar o time do Botafogo. E vamos ver como psicologicamente o Botafogo vai reagir a esse gol do Rafael Moura. Ao gol do He-Man. A festa da torcida do Fluminense e o desespero, a tristeza dos torcedores do Botafogo. Canta alto o torcedor do Fluminense no Engenhão. Botafogo vem para cima, Gabriel no cruzamento, sai do gol Diego Cavalieri. O Rafael Moura fez o gol e foi correndo em direção a uma parte da arquibancada. Vê esse lance aí. Pois não, Saraiva. Há uma parte da arquibancada onde há um camarote com parentes dele, né? A mãe dele tá lá, a esposa dele tá lá. Então esse gol foi exatamente para homenagear a mãe dele. Fico devendo o nome da mãe dele, mas a esposa se chama Ive. Janina Xavier, o Botafogo vai mexer. Vai mexer, já entrando Caio no time do Botafogo. Temos quase 20 minutos. O Botafogo agora precisa de 4 gols para ficar vivo no Campeonato Carioca. Gabriel, pela direita. É escanteio para o Botafogo. Fluminense conseguiu o gol que queria. O Abreu tá tenso, preocupado. E o torcedor do Fluminense comemora o gol do He-Man. Luiz, sai Gabriel, Jadson vai para a direita. O torcedor do Botafogo está preocupadíssimo, está muito tenso. O tempo passa, o Botafogo não marca. O juiz vai mandar voltar a cobrança. Escanteio para Felipe Gabriel bater. Aí Marcelo de Lima Henrique. Caio vai entrar no Botafogo já. Tem cruzamento, bola fechada. Sobra do Botafogo de Felipe Gabriel. Ele insiste no cruzamento, na direção do Louco, que saiu da jogada. Wagner. Chega na marcação Michael Suel. Fluminense tenta sair jogando pela direita. Wagner pediu devolução. Bola entre as pernas do Mago. Fica com o Michael Suel, fica com o Botafogo. Jean. Devolução para o Jean. Sport TV, o canal campeão. Novo Dove Men Care. 48 horas de proteção sem perfume. Chegamos ao tempo técnico com o Fluminense na frente. Na soma dos resultados, 5 para o Fluminense e 1 para o Botafogo. Tempo técnico. O gol foi marcado aos 18, Paulo César. Não deu para a gente sentir ainda a situação psicológica do time do Botafogo, mas tem muito pouco tempo para fazer 4 gols. Muito pouco tempo, estava atuando bem. O Fluminense tinha uma tática, teve uma tática diferente nesse segundo tempo, de chamar o Botafogo para o seu campo e jogar no contra-ataque. O Botafogo está pagando o preço do placar, para desespero dessa torcedora, do placar do primeiro jogo. Esse placar de 1-0 para o Fluminense numa decisão é absolutamente normal. A torcedora está inconsolável, porque o Botafogo, inclusive, nesse início de segundo tempo, deu esperanças de que poderia chegar ao primeiro gol. E essa torcida comemora, porque esse gol deu aquela tranquilidade. O jogo estava tenso, o jogo nesse segundo tempo estava mais para o Botafogo com posse de bola, mas o time do Fluminense é um time perigoso em 2, 3 toques. E por isso que essa torcedora, que até então estava bem otimista, agora está desolada, enquanto que do outro lado há uma comemoração. Cabe ao Botafogo agora continuar jogando, procurar, sai o Gabriel, o Jadson vai ser a outra improvisação na lateral direita. E se o Caio entrar para fazer papel de ponta, jogar pelo lado do campo, poderá ser útil a esse time. O técnico da seleção brasileira, Mano Menezes, é o convidado de Milton Leite no Bem Amigos. Bem Amigos amanhã, às 9 da noite no Sport TV. Vamos para o reinício do jogo. Luiz. Rafael Moura, gol do Fluminense.
categoria do He-Man. Fluminense na frente, veja aí mais uma vez. Rafael desviando. 1 para o Fluminense, 0 para o Botafogo. Saraiva. Para informar que o Deco tomou banho, já está sentado aqui no banco de reservas, calçando o tênis. E sem aparentemente dor assim, né? Ele veio caminhando normalmente, não está aplicando gelo. Normalzinho o Deco sentado no banco de reservas. Esse aí é o Maurício. Maurício fez um gol marcante na história do Botafogo. Ponta direita, fez aquele gol em cima do Flamengo. O gol que tirou o Botafogo da fila em 89. Está ali o Maurício agitado. Na soma dos resultados, 5 Fluminense e 1 Botafogo. A situação do Botafogo agora é dificílima. Bola para Carlinhos. E vamos ver como psicologicamente o Botafogo vai reagir ao gol do Fluminense. Muitas vezes representa uma tremenda ducha de água fria. Carlinhos. Abre a jogada aqui na esquerda com Wagner. Wagner entrou no lugar do Deco. Caio volta o lance. Briner. Mais uma vez a posse de bola do Fluminense. Agora o Fluminense adianta seus jogadores. Coloca 8 jogadores no campo do Botafogo. Tem lançamento e impedimento do Thiago Neves. Caio nesse momento é uma boa, Paulo César. Mas se jogar como ponta, né? O grande problema do Caio, você tem hoje alguns jogadores em atividade no futebol brasileiro, não havia impedimento, não havia impedimento, você está acompanhando aí o lance. Você não sabe definir qual é a posição deles, o Caio é um deles. Qual é a posição do Caio? Tá aí o Caio com a bola dominada, na entrada da área, tenta o drible, ajeitou, trombou, falta, derrubado o Caio, é falta a favor do Botafogo. Às vezes eu acho que os técnicos pedem, quando o colocam, você estava revendo mais uma vez, a condição era absolutamente legal, errou o assistente. E olha que não era um lance difícil, era um lance fácil, houve o erro aí. Márcio Azevedo dava condição. Mas às vezes, determinados jogadores, você fica sem saber exatamente qual é a posição. Joga de quê? Uma velha pergunta da pelada, tu joga de quê? Joga lá na frente, o Caio joga na frente. Agora, pode ser útil? Vai tentar o drible, geralmente é um jogador que participa, tenta partir para cima. Felipe Gabriel, Márcio Azevedo na cobrança. Pode ser um bom momento a favor do Botafogo. Expectativa aqui no Geão. Márcio Azevedo bateu. Cavalieri olhou. Olhou o goleiro do Fluminense. Passou perto a cobrança do Márcio Azevedo. Agora tem um detalhe, Luiz. O Botafogo de hoje, ele está tendo uma atuação que não é para deixar o seu torcedor decepcionado. Ele está tendo uma atuação de um time que está buscando um resultado desfavorável, por descontar uma diferença desfavorável. Mas não é para deixar o seu torcedor decepcionado. Pode ter deixado o seu torcedor decepcionado o Botafogo da semana passada. Especialmente o Botafogo do meio da semana contra o Vitória. Mas hoje é um time que está lutando, que entrou em campo numa situação bem difícil e enfrentando uma equipe acostumada a decidir, cascuda na hora da decisão, que é esse grupo do Fluminense. O Botafogo chegou ao jogo de domingo passado, eu lembro mais uma vez, com 23 jogos de invencibilidade na temporada. O Botafogo vai perdendo o terceiro jogo seguido. Deco saiu machucado no primeiro tempo. E esse ano é o terceiro jogo contra o Fluminense e ainda não venceu o Fluminense. Empatou por 1-1. Depois perdeu por 4-1. O Fluminense vai ganhando hoje por 1-0. Renato. Michael Suel. O torcedor do Fluminense está fazendo ola. Está feliz da vida. Caio tem a bola dominada. O Botafogo tem a bola. Michael Suel. Botafogo não desiste em nenhum momento. Busca o ataque, busca o gol. Passe errado para Louco Abreu. Carlinhos. A torcida já começa a gritar, é campeão. Começa a comemorar o torcedor do Fluminense nesse momento. Boa bola para o Michael Suel nas costas da marcação. Sobis, na raça, tirou. Sobis completou de primeira. Rafael Moura consegue o domínio. Tentou voltar o lance. Renato ganha para o Botafogo. Falta no He-Man. Falta a favor do Fluminense. Depois de Madrid, do polêmico Saibro Azul, os melhores tenistas do mundo disputam o Masters 1000 de Roma. Amanhã, 6 da manhã, ao vivo no Sport TV 2. Rafael Moura, autor do gol. Vou perdendo a bola para o Caio. Michael Suel. Caio. Já Vitinho. Faz o lançamento para o Herrera, dá mais para Cavalieri. Sport TV, o canal campeão. Brahma,
O sabor de ser brameiro. Tá feliz a vovó tricolor ali. O torcedor do Fluminense canta o hino do clube aqui no Engenhão. Daqui a pouquinho mais uma revelação do Botafogo. Vem aí Vitinho. Pelo jeito, sai louco, Abreu. Vai subir a placa já, vamos confirmar. É isso mesmo. Saindo 13 para a entrada de Vitinho, saindo louco Abreu. Depois de marcar 5 gols em 2 jogos, Abreu chega à terceira partida seguida em branco. Mas ele precisa literalmente de jogo de meio de campo. Ele precisa de time que jogue com ele, que saiba explorá-lo. O Botafogo ele não conseguiu encontrar uma formação de meio de campo. Ele está aí cumprimentando o Oswaldo. Não conseguiu encontrar uma formação de meio de campo que sabe explorá-lo. Aí fica difícil. Geralmente aí ele se torna um jogador muito pouco produtivo na partida. Herrera passa a ser o capitão dentro de campo. E também um homem de referência na frente. Olha a bolinha trabalhando. Aqui dentro do Fluminense. Rafael Moura não dominou, não chegou também no Sobis. Tem gol na noite de hoje, na tarde de hoje. 2 gols no Catarinense, Avaí 2-0. Na soma dos resultados, 5-0 pro Avaí. O Figueirense venceu os 2 turnos. Carlinhos. Devolução para ele. Boa bola do Wagner pro Carlinhos. Dispara pela esquerda. Lá vem Fluminense. Carlinhos entrou na grande área. Pedalou, puxou pro meio. Bateu, a bola desvia. Ô Luiz, você me perguntou se o gol afetou o Botafogo. Afetou sim. O time está começando a rifar a bola. O time já não está conseguindo mais segurar a bola. E o Fluminense, com muito mais personalidade, está saindo para o jogo. Está pressionando o Botafogo para a alegria da sua torcida. Porque o jogo se insinuava para o primeiro gol do Botafogo, porque tinha mais posse de bola, embora não ameaçasse o gol defendido pelo Diego Cavalieri. Veio o gol marcado pelo Rafael Moura, está aí caído o Thiago Neves, e aí o time não conseguiu se encontrar. Está começando a rifar a bola, está começando... não é o Thiago Neves, não, é o Bruno que está caído, perdão. É o lateral direito do Fluminense. O Abel deve mexer daqui a pouquinho. Haja unha nesse momento para a torcida do Botafogo. Sport TV, o canal campeão. HSBC, um mundo novo está emergindo. Faça parte dele. E vem aí Fábio Braga. Exatamente, que é filho do técnico Abel. De origem é volante, vai sair o Bruno, lateral. Com isso, provavelmente o Jean vai jogar na lateral direita. Já jogou assim no São Paulo. Aí você vê um elenco que tem opções e não precisa improvisar. O Jean sai do meio de campo. O Fábio, que você vê entrando aí, disputou algumas partidas no Campeonato Estadual. É um jogador que atua no meio de campo e o Jean vai para lá. O Botafogo também pagou esse preço de improvisação. Sai de maca o Bruno. Aparentemente o Fluminense vai colecionando machucados para o jogo da Libertadores. Mas Luiz, tem pelo menos o fato de contar com um elenco com opções. Tem machucados? Tem machucados. Mas saiu o Deco, entrou o Wagner. Tudo bem, o Wagner está abaixo do Deco, tá. Mas não é uma improvisação. Thiago Neves faz o cruzamento. A bola passa por todo mundo. Felipe Gabriel. Teve gol no Campeonato Gaúcho. O Inter empata. Sandro Silva, ex-jogador do Botafogo, hoje titular absoluto do Inter. E no Campeonato Mineiro, Bernard faz o segundo dele, o terceiro do Atlético. 3 para o Atlético, 0 para o América. Lembrando que houve empate no primeiro jogo no Mineiro e empate no primeiro jogo no Gaúcho. E no Campeonato Baiano, 3 vitórias, 2 Bahia. Vitória vai sagrando campeão. Houve empate no primeiro jogo também na Bahia. Briner. Caio atropelado ali pelo Fábio. Luiz, olha, o Bruno saiu aqui, ele recebeu uma pancada na coxa, um pouquinho acima do joelho. Claro que o departamento médico vai precisar esperar a evolução, esperar 24 horas, mas a princípio não é nada grave. O Fluminense vai chegando ao 31º título. O Flamengo tem 32 títulos no Rio de Janeiro. Michael Suel. Renato. Faz o cruzamento na direção do Herrera. Ele consegue o domínio de costas para a marcação. Tentou girar.
Sobis e a lateral para o Fluminense. Tá aí Rafael Sobis, bicampeão da Libertadores em 2006 e 2010 pelo Internacional. Oswaldo orienta o time do Botafogo. 30 minutos. Botafogo precisando agora de 4 gols para levar para pênaltis. E Luiz, de um time tem que ser dependente de um jogador, a não ser que ele seja excepcional. Mas é o terceiro jogo do Botafogo que ele não conta com o Andrezinho e o terceiro jogo sem vitória. Por quê? Porque o meio de campo do Botafogo sem o Andrezinho perdeu a sua sintonia. Bola recuada para Diego Cavalieri. O Fluminense vai interrompendo uma hegemonia de Flamengo e Botafogo no futebol carioca. Nos últimos 6 anos, o Botafogo foi campeão em 2006 e 2010. O Flamengo tricampeão em 2007, 2008 e 2009. E voltou a ser campeão no ano passado. O último título do Fluminense, como o Saraiva já falou, 2005. Também com Abel. Carlinhos. He-Man pediu cruzamento. Carlinhos gingou. Forçou a tabela, saiu a tabela, ele tenta o drible, dividiu com o Brenner, fica com o jogador do Botafogo, Brenner, Carlinhos, tocou na bola por último, vibrou. Você vê que o Fluminense, depois da marcação do seu gol, que o coloca com as duas mãos na taça do Campeonato Estadual, tá aí entrando o Marco Júnior, é um time muito mais denso dentro de campo, muito mais forte, com muito mais personalidade, que pressiona o Botafogo, não deixa o Botafogo jogar. Quem sai é o Rafael Sobis, visivelmente cansado. Tem Capitão América. Tem uma princesa ali que me parece... Bom, eu não vou me arriscar em dizer quem é a princesa. Nós temos uma gama enorme de princesas. Mas o Fluminense tira Rafael Sobis, que foi importantíssimo nessa decisão, marcando 2 gols no domingo passado. Especialmente no primeiro jogo, né? Eles começam a montar aqui a estrutura para a festa aí do campeão carioca. Michael Suel. Tempo vai passando, quase 33 minutos. 1 para o Fluminense, 0 para o Botafogo. O Caio tem a bola dominada, entrou driblando, linda jogada, jogadaça do Caio. Perdeu o ângulo, foi travado na hora do chute e é escanteio para o Botafogo. Tem pressa, Caio. Jogadores falaram durante a semana em jogar com dignidade. O Botafogo realmente joga com muita dignidade hoje. Para deixar o seu torcedor, pelo menos nesse aspecto, satisfeito. Vitinho cobrando o escanteio para o Botafogo. Faz o cruzamento na entrada da pequena área, sobra de Michael Suel. Ele chama Renato. Tem a bola dominada, pode até bater de longe. Renato arriscou o chute. Fábio Ferreira. Tenta o giro. Consegue tocar a bola na direita com o Vitinho. Aí Vitinho, prendeu, faz o cruzamento, a bola passa, Cavalieri! Quase soltou. A torcedora gostou. Luiz, em relação ao Andrezinho, a quem o PC se referia agora há pouco, ele sofreu uma lesão muscular, deve ser entregue à preparação física nessa semana. Ainda está no departamento médico, essa semana passa para os trabalhos físicos. Detalhes do Botafogo com o Jalena Xavier. Fernando Saraiva tem as informações do Fluminense. É engraçado que os funcionários estão montando uns tapumes aqui, bem em frente ao banco de reservas do Fluminense. Eles estão ficando assim altos, os jogadores estão reclamando que não estão conseguindo ver o jogo mais. Rafael Moura, falta do He-Man, falta a favor do Botafogo. O Fluminense foi campeão carioca 30 vezes, o Flamengo tem 32 conquistas, o Flamengo o maior vencedor no Rio de Janeiro. O Fluminense tinha hegemonia até 2009, quando o Flamengo foi campeão. E aí depois o Flamengo passou, chegou a 32-30. O placar vai passando a 32-31. E temos gols. Leandro Damião vira para o Internacional no Campeonato Gaúcho, 2-1 Inter. O Bahia empata, que jogo espetacular. 3 Bahia, 3 Vitória. E o Goiás empata com o Atlético Goianiense, gol de Ramon. Aqui a torcida grita olé. Thiago faz o lançamento para a velocidade do Marcos Júnior. Jefferson saiu bem do gol. Fábio subiu. Bola fica com o Fluminense. Gum tirou para o lado. O Botafogo está assistindo o Fluminense jogar. Olha só como o Fluminense vai tocando a bola de um lado para outro. Fábio Ferreira faz o corte, a bola do He-Man ficou curta para o Thiago Neves. Ferreira, Fábio Ferreira, virou atacante, perdeu. Rafael Moura. E a bolinha tá agitada hoje. Neymar faz 3-2 para o Santos.
Não dá para não ser o craque do Campeonato Paulista, né? Aqui o Botafogo ganha o escanteio na raça, na vontade do Márcio Azevedo. Vale o beijinho, vale o consolo. Temos jogo ainda pela frente, mas o Botafogo precisa agora de 4 gols para levar para pênaltis. É escanteio para o Botafogo. 1 Fluminense, 0 Botafogo. A bola na pequena área. Fábio Ferreira tentava a cabeçada. Fábio está jogando para o Fluminense. Fluminense vem no contra-ataque. São 3 contra 2. Thiago Neves consegue chamar o Wagner. O ataque do Fluminense é veloz. Tem virada de jogo para o Carlinhos na esquerda. Chegou na boa, dominou. Marcos Júnior pede o Carlinhos, bateu para o gol. Tiro de meta para Jefferson. Carlinhos grita. Sport TV, o canal campeão. Quilômetros de vantagens Ipiranga, agora com desconto no combustível. Ô Luiz, o Fluminense vai se aproximando de uma conquista depois de 7 anos e essa conquista é mais do que merecida. Por quê? Porque é um time de personalidade. É um time que quando chega o momento de decisão, ele vai lá e decide. Ele não teme a decisão, ele não teme a vitória. Mantém sua regularidade exatamente nos momentos mais extremos. Foi o que fez no jogo de hoje. Administrou o primeiro tempo, estava administrando o segundo. Veio o gol numa jogada rápida. E agora administra essa vantagem jogando melhor que o Botafogo. Vejam como o Fluminense erra muito menos. Como o Fluminense tem condições de sair bem organizado. Enquanto você olha o Botafogo, e o Botafogo está correndo, está lutando. Mas não é mais um time organizado. Organizado é o Fluminense, sempre jogando muito por aqui, ó. Porque sabe que aqui no Botafogo tem uma improvisação. Carlinhos. Fábio. Lá vem o Fluminense. Jean passa na direita. Ele acredita na jogada na diagonal. Driblou aqui, jogadaça do Jean. Olha o gol! Perdeu. Seria um golaço do Jean. Que jogadaça do Jean. Botafogo tendo uma resposta pela esquerda. 37 no segundo tempo. Os torcedores agora estendem letras ali. Deco Mago, são letras prateadas. Vitinho, Michael Suel. Volta a jogada no meio. Renato, Michael Suel. A entrada da grande área. O Botafogo tenta. Bola tocada para o Vitinho. Vem para cima da marcação. Ele ajeita. Michael Suel pediu. Vitinho prendeu. A devolução para ele na entrada da área. Vitinho tem habilidade. Bola tirada pelo Anderson. Jadson com a sobra. Chamando o Felipe Gabriel. Michael Suel. Teve desarme. Caio pediu uma falta. Sai jogando o Fluminense com Marcos Júnior. Faz abertura na direita. Thiago Neves. O lançamento para o Marcos Júnior. Bola tirada pelo Briner. Quase 39, esse é o campeonato carioca que vai chegando ao fim. Fluminense venceu a Taça Guanabara, o Botafogo foi o campeão da Taça Rio. Os dois campeões de turno se encontraram. No primeiro jogo, 4 para o Fluminense, 1 para o Botafogo. E hoje o Fluminense fez 1-0, gol de Rafael Moura. Felipe Gabriel. Faz o toque para o Herrera. Tenta o giro, bateu. Foi travado na hora do chute. Carlinhos, bota a bola na grama. Wagner, teve falta. Olha aí o que o Saraiva citou. Deco Mago. Para mim, o melhor jogador do campeonato. E o Deco viu, deu uma risada, ficou todo bobo. Sport TV, o canal campeão. Vivo, conectados, vivemos melhor. Fica sentindo aí o garoto Marcos Júnior. Levou uma entrada dura do Jadson. Vamos dar uma olhada, jogo interrompido aqui. Vamos ver o gol do Neymar. Paulo César falou que Deco foi o melhor jogador do Campeonato Carioca, na opinião dele. Neymar, o craque em atividade no futebol brasileiro. Neymar, que jogadoraço, Paulo César. O Juan dá um passe entre as pernas. Um bonito gol. 3-2 para o Santos. Neymar é o único craque em atividade do futebol brasileiro, né? Agora seria muito melhor se o Deco fosse mais moço e pudesse jogar pela seleção brasileira, porque já imaginou o Deco alimentando o Neymar? Rafael Moura.
Bonita jogada do He-Man. Tá aí o autor do gol. A torcida gosta. Edinho. Rafael Moura. Voltou a jogada. Michael Suel fez uma falta ali. Bobagem do Michael Suel querer apelar para a violência. O jogo, se o árbitro quiser, pode até expulsá-lo. O jogo está bem disputado. O Fluminense... Paulo, inclusive, ele tem um cartão amarelo. Isso, exatamente. É que o árbitro vai contemporizar. Marcelo de Lima Henrique está no fim do jogo, o título já garantido. Para que perder a cabeça? Aliás, não vai contemporizar, não. Expulso Michael Suel. Vermelho para Michael Suel. Recebeu um amarelo aos 15 minutos no primeiro tempo. Acertado. O Michael Suel nos 2 jogos contra o Fluminense não conseguiu sair bem, não está passando por uma boa fase. Teve um grande momento contra o Vasco, depois caiu muito de produção. E essa expulsão aí, num gesto absolutamente impensado, você está revendo o cartão vermelho, muito bem aplicado. Ele pega o He-Man ali sem bola. Bobagem, bobagem. O Fluminense é o merecido e justo campeão do estado do Rio de Janeiro no ano de 2012. Jogou mais bola que o Botafogo no primeiro jogo, no segundo soube administrar. O Fluminense sai dessa decisão, Luiz, o Abel, sabendo que ele tem pouco a fazer. O Oswaldo sabe que vai ter muito a fazer. Lá vem o Fluminense pela direita. Marcos Júnior leva a bola bem para a ponta direita. Vai tentar o drible. Tem habilidade o garoto, é ousado. Só que o Fábio Ferreira ganhou na imposição física, ganhou na boa. Vitinho. Ferreira. Quase 42. O torcedor do Fluminense volta a gritar, é campeão. Vitinho, Botafogo está querendo o seu gol. Na soma dos resultados, 5 para o Fluminense e 1 para o Botafogo. Placar agregados na soma dos 2 resultados. E agora temos a falta a favor do Botafogo de Caio. É a expectativa do Deco. Já viu ali o Deco Mago. Está esperando o fim do jogo para ser campeão carioca pela primeira vez. Vitinho, é bom jogador, botou na frente. O Botafogo tenta mais uma vez, chute cruzado. Cavalieri defendeu. Grande defesa do Diego Cavalieri. Fábio Ferreira. Errou o passe, não. Acabou achando lá na esquerda o Felipe Gabriel. Agora a torcida do Fluminense grita o nome do seu goleiro. Vitinho. Melhor goleiro do campeonato. Esse é Renato. Jadson. Volta a jogada com o Fábio Ferreira. O Botafogo tem a posse de bola, mas não consegue ameaçar muito. Cavalieri fez uma boa defesa ainda há pouco. Esse é Vitinho, com a bola dominada. Tocou no meio, pro Herrera. Posse de bola pro Botafogo. 43 no segundo tempo. Tá aí Thiago Carleto, primeiro no vídeo. Você viu ali o lateral esquerdo, reserva do Fluminense. Caio faz o cruzamento. Bola forte demais pro Herrera. Passa por todo mundo. O Fluminense foi campeão carioca pela última vez em 2005. Na ocasião, bateu volta redonda numa final polêmica com o gol do Antônio Carlos. O Lugão, goleiro do Volta Redonda, logo depois foi contratado pelo Fluminense. Tiro de meta para Diego Cavalieri. O campeão da Taça Guanabara ganha os 2 jogos do campeão da Taça Rio. Rafael Moura. Bola chutada para o lado. O Fluminense vai chegando ao seu 31º título carioca. Tem muita gente no campo, né, Luiz? É muita, quer dizer, na pista aqui, que cerca muita gente, né? Esse festival não termina. Vem desde os tempos de Maracanã. Wagner. Edinho. O Fluminense fica com a bola no pé. Fábio. Volta a jogada. Anderson. Pro Gum. Mais uma vez o torcedor comemora. O Fluminense tem a bola no pé e o torcedor vibra. O Fluminense espera o tempo passar. Espera o fim do jogo para ser campeão carioca em 2012. E a bola vem de pé em pé. Thiago Neves na entrada da área. Ótima bola para o Carlinhos. É a chance do segundo. Carlinhos dominou. Faz o cruzamento. Olha o gol. Jefferson. De novo o Fluminense. Márcio Azevedo salvou. É escanteio. 2 bolas de muito perigo. Veja mais uma vez no toque de bola. Thiago Neves achou um grande passe para o Carlinhos. Ele levantou a cabeça, fez o cruzamento. Jefferson com uma defesaça. O He-Man chutou e o Márcio Azevedo salvou o Paulo César. E sempre aqui pelo lado esquerdo, onde o Botafogo teve que improvisar. O Botafogo primeiro improvisou com o Gabriel e está improvisando com o Jadson. Você tem uma diferença aí de questão de opção de elenco.
O Botafogo não tem um lateral direito de ofício para ser reserva do Lucas. Aí cai na improvisação. O Fluminense sabe tocar a bola muito bem. Não é só por conta da improvisação botafoguense, não. O Fluminense é um time que toca a bola muito bem. Já estava tocando antes, ó. Olha aí, bola de pé em pé. É claro que agora também diante de um Botafogo absolutamente desnorteado. E um Botafogo 1 a menos, Michael Stroll expulso aos 40. Só um minuto. E o juiz vai pedir a bola. O He-Man achou que o jogo ia acabar agora. E acabou mesmo! Apita Marcelo de Lima Henrique. Fim de jogo! Aí a comemoração no gramado do Fluminense campeão. O palco está sendo montado, o torcedor festeja nas arquibancadas. Palco montado, a festa dos jogadores e da comissão técnica no gramado. E a equipe de arbitragem fazendo uma corrente ali. Aí o time de arbitragem e o Marcelo de Lima Henrique não deu a bola pro He-Man, não. O He-Man que fez o gol pediu a bola da final. Veja, o He-Man pega a bola. O juiz fala, me dá a bola. Me dá a bola. O He-Man pediu a bola. É minha, a bola é minha. O juiz ficou com a bola do jogo. Rafael queria a bola. Não levou. Podia ter dado para o Rafael Moura, né? Fez o gol que, enfim, reconheceu a firma do título do Fluminense. Olha o Wellington Nem aí, ó, abraçando o Abel. Foi fundamental no primeiro turno do campeonato, assim como fundamental o trabalho do Abel. O Abel, Luiz, tem o mérito de ser um técnico que se faz acreditar pelos jogadores. Isso é muito importante. Ele estabelece uma relação de confiança. Os jogadores acreditam no que ele mostra, no que ele diz, no que ele trabalha. E isso resulta nesse título, um título mais do que merecido para a equipe do Fluminense. Você está vendo aí a comemoração de todos. Por quê? Porque esse é um grupo cascudo. Esse é um grupo que no momento de decisão ele dá sempre uma resposta favorável. O escudo do Fluminense aberto mais uma vez na arquibancada do Engenhão. Saraiva. O Rafael Moura ele chegou a pedir a bola 2 vezes, para o árbitro e para o assistente. Ele não conseguiu, mas o Rafael Sobis conseguiu. Tá com uma bola debaixo da camisa, como se fosse um bebê ali. Torcedor cantou o hino em todo o Brasil. O palco já está praticamente montado. Jogadores do Botafogo já deixaram o gramado. Vamos para a festa do campeão carioca 2012 já. Torcedor do Fluminense fica no Engenhão para gritar, para comemorar, para cantar mais uma vez. E agora os jogadores vão para a torcida.
Vão para a torcida os jogadores. Está ali o Wellington Ney correndo. O Deco também está correndo. Lentamente, mas correndo. Um pouquinho mais contido. É exatamente aqui que a gente está, ó, para pegar essa festa toda aqui, ó. Vamos ver esse encontro aqui primeiro. Vamos ouvir e ver esse encontro aqui. Os jogadores campeões vão até a torcida do Fluminense. Clube que orgulha o Brasil, retumbante de glórias e vitórias. Depois de 7 anos, a torcida do Fluminense festeja um título estadual. Tem camisa comemorativa, tem festa, tem bandeira. E a torcida grita, canta o time de Guerreiros. Estão saindo. Vamos então tentar fazer umas entrevistinhas aqui rápido. Deixa eu ver aqui o Wellington Ney, feliz da vida. Wellington, voltou pro Fluminense pé quente? Verdade, graças a Deus, voltei, fui campeão. Só tenho a agradecer, agora fui pra seleção, tô muito feliz. Primeiro título adulto, qual é a emoção? Pô, muito feliz, ainda mais que eu sou tricolor, muito feliz mesmo. Valeu, Ney. Vamos ver se dá pra gente ouvir mais alguém aqui, ó. Vou dar uma corrida aqui. Tá aqui o Gum também, que a torcida chama de guerreiro. Ouve o Gum, ficou muito tempo fora. Muito tempo machucado, volta ao Fluminense, ele que é remanescente daquele time campeão brasileiro em 2010. Fazer o gol e aí sim, fazer uma pressão ainda maior em cima do Fluminense. Mas graças a Deus a gente ficou muito feliz, conseguimos tirar todas as bolas ali, conseguimos segurar o resultado que é importante naquele momento, e depois de tranquilidade para poder colocar a bola no chão e aí sim fazer o gol, porque aí ficava muito mais difícil de tentar uma reação. O grupo está de parabéns por tudo que fez, soube jogar com o regulamento, soube poupar os jogadores na hora certa. E na decisão, o Fluminense mostrou que tem uma grande equipe. Tá aí o gol, os jogadores já indo em direção ali ao tablado. Daqui a pouquinho o Fluminense levanta a taça de campeão carioca pela 31ª vez. Janaína. Vamos ouvir aqui o Rafael Moura. Rafael. Sim, gol importante, é bacana. É muito chato ficar falando. Claro que eu tenho que ter um pouco de modéstia também, que o gol, centroavante está ali para fazer os gols, mas foram 2 partidas, a primeira foram 4, meus companheiros fizeram gol também. Então o título é um somatório desses 2 jogos, mas eu feliz hoje por dar uma tranquilidade, porque a gente estava sofrendo bastante atrás da linha da bola. Rafael, quis levar a bola para casa? Não, eu quis não, eu quero, eu vou batalhar por uma. Eu briguei com o árbitro, briguei com o bandeirinha aí, mas eles também trabalham, eles querem a bola de uma final que eles participaram. Vou ver com a federação, com alguém, para levar a bola para casa. Vou te contar, o Sobis já pegou uma e colocou debaixo da camisa. Sou mais forte que ele, vou pegar dele então. Luiz. Tá aí, Rafael Moura, o autor do último gol do campeonato. O juiz pegou a bola, o He-Man pediu, me dá a bola. É minha. O juizão não deu a bola pro Rafael Moura. Fluminense campeão carioca, os jogadores vão se dirigindo aqui ao pódio. Fluminense campeão, depois de 7 anos campeão no Rio de Janeiro. E vários jogadores pegaram bandeiras com torcedores ali. Acho que até o Abelão tá com a bandeira. Abel Braga tá com uma bandeira, sim. O Abel com uma bandeira. Há uma completa identificação entre o time de futebol do Fluminense e a sua torcida. E por que há essa identificação? Exatamente por aquilo que a gente conversou agora há pouco, Luiz. É um time que nos momentos decisivos responde de forma favorável. É um time que alegra aí a senhora, que deve estar ligando para pro Neto. Alegra o casal, o senhor que está comemorando hoje. Alegra por quê? Porque esse time gosta de ganhar. Não vai ganhar todas as competições, mas sempre deixa a sua marca nas competições. O Diego Cavalieri, que você vê aqui à esquerda do vídeo, dando entrevista. Enfim. Luiz. Janaína. Deco, rapidinho. Fala da importância
importância desse título para o Fluminense nesse início de temporada? Como é que você está? A importância é enorme. A gente faz 7 anos, se não me engano, o Fluminense não ganha. E acima de tudo é um título carioca, competindo com grandes times, principalmente os 4 grandes, né? Contra o Botafogo, está invicto há muito tempo. Vasco, que tem um time fantástico. O Flamengo, que é uma potência. Então, acho que você vencer com times desse nível sempre é gratificante. O Fluminense está prorrogando o teu tempo no futebol? Você já disse que quer ficar mais um ano? Vamos ver. Estou me sentindo bem, feliz. Fisicamente ainda me sinto bem para poder jogar mais um tempo. Não quero estender muito, mas quero continuar. Enquanto eu sentir esse prazer de jogar, de conquistar coisa, eu vou continuar. Obrigada, parabéns pelo título. Jogadores no pódio, Deco ainda dando entrevista. Olha a bola do Sobis aí. Essa é do Rafael Sobis. Bicampeão da Libertadores. Fez 2 gols importantíssimos. Tá aí o Sobis comemorando. Sobis e Moura. Moura tá louco pela bola do Sobis. Ao lado do menino, ao lado da renovação do Marcos Júnior. Aí estão os jogadores campeões. Aí está o Fluminense, campeão carioca em 2012. Deco chegou ali na festa. Bruno parece estar ok. Os jogadores comemoram. Vamos ouvir a festa tricolor. E a torcida não sai do Engenhão. É muito legal, a gente tem torcedores de todas as idades aqui no Engenhão. O Fluminense é campeão. Depois de 7 anos, o título carioca de novo do Fluminense. Com direito a papel picado, a fumaça. O Fluminense é essa volta olímpica do Fluminense, campeão em 2012. Você continua curtindo a festa do Fluminense, campeão carioca. Já conhecemos vários outros campeões. Vamos ouvir. Vou ouvir o Thiago Neves aqui, ó. Vê se a gente dá uma palavrinha com o Thiago aqui. Thiago, só uma palavrinha rápida com você. Campeão no ano passado pelo Flamengo, agora pelo Fluminense. Tô tentando achar onde é que tá a câmera ali, Thiago. Não tô achando. Correu pra festa lá, Luiz, aqui, o Thiago e o Rafael Moura. Aqui, achei aqui. Vamos lá, vamos lá. Thiago, a emoção desse título, você é muito identificado com o Fluminense. É uma emoção diferente? É, porque eu não tinha ganho carioca com o Fluminense ainda, né?
Então acho que pra mim está sendo importante, está sendo especial com a minha carreira. Acho que o torcedor um pouco desconfiado começo do ano. E hoje a gente está levantando a taça todo mundo junto. Então acho que está todo mundo de parabéns pelo que... E a última que você quer correr. Você aos poucos vai escrevendo o seu nome na história de um clube. Para você isso é especial, você tem essa noção? É difícil você ter noção, mas você vai vendo que as coisas vão acontecendo. Libertadores, ela escapou por pouco. Agora a gente está tendo de novo a chance. Campeão carioca, a gente tem muita coisa para disputar esse ano, então vamos ver se começa com Carioca e depois Libertadores brasileiro. Vai pra festa, Luiz! Luiz! Pois não, Janaína? Já viu o técnico Abel Braga? Tirar. O título não foi conquistado hoje. Ele foi conquistado no domingo passado. A atuação realmente foi brilhante. Hoje a atuação do Botafogo foi melhor que a nossa. Abel, fala pra gente do momento. No momento certo, o Fluminense acabou conseguindo esse título, na decisão. Não, acabou conseguindo não. O Fluminense fez por merecer o título. É diferente. Apesar que hoje, no meu modo de pensar, não merecia a vitória. Abel. Fala com a gente rapidamente nesse momento do Fluminense, nesse início de temporada. O Fluminense campeão carioca, o Fluminense vindo bem na Libertadores, começando um Campeonato Brasileiro. É um grupo que trabalhou muito. Nos momentos mais importantes soube se superar, né? Acho que o título foi conquistado domingo passado, pela grande diferença de gol que nós fizemos. O Botafogo foi um digno vencido. Hoje, inclusive, merecia resultado melhor, no meu modo de pensar. Não merecia a derrota. Mas nós defendemos muito bem. Acho até que num jogo você tem essa vantagem, não pode dar os contra-ataques que nós demos no primeiro tempo. No segundo tempo as coisas estiveram melhor, mais organizada a equipe, sem ansiedade. Teve a felicidade de fazer o gol, mas acho que isso vem pela grande atuação do domingo passado. Porque hoje estou feliz, né, com o título. Gastaria mais uma vitória também. E claro que eu fico mais feliz ainda. Mas o resultado não é justo para o Botafogo. Tá certo. Aí o técnico Abel Braga sendo solidário ao Botafogo, Luiz. Fair play de Abel Braga, reconhecendo a boa atuação do Botafogo. Deco Mago na torcida do Fluminense. Os jogadores estão na torcida. Os jogadores continuam comemorando e comemorando muito o título carioca de 2012. Os jogadores continuam cantando, pulando, comemorando. Temos campeões estaduais. Vamos confirmar alguns. O Santos é o campeão paulista. Fez 4-2 no Guarani. Inter campeão gaúcho. 2-1 no Caxias. Bahia empatou com vitória por 3-3. Bahia chegava pelo empate. Bahia campeão. Atlético Mineiro 3-0 no América. Atlético Mineiro campeão. Avaí 2-1 no Figueira. Avaí campeão. Goiás campeão. Coritiba venceu por 5-4 o Atlético Paranaense nos pênaltis. O Coritiba é campeão. Aqui no Rio, a festa do Fluminense. Cobertura completa para você no Troca de Passes do Sport TV. Troca de Passes no Sport TV, trazendo todas essas festas pelo país. Eu estive com o Paulo César Vasconcelos, com o Janaína Xavier, com o Fernando Saraiva. Obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. O Fluminense é campeão e vem aí uma super cobertura no Campeonato Brasileiro. O mais disputado campeonato do mundo, e a cobertura já começa no próximo sábado. No próximo sábado, primeira transmissão com o Sport Flamengo. No domingo tem mais. Tem Bahia e Santos. O Santos campeão paulista. Vem aí um super brasileirão. Aqui no Rio, Fluminense campeão estadual em 2012. Obrigado pelo carinho, obrigado pela